A crise causada pela pandemia do coronavírus foi letal para muitos negócios, menos para as empresas que enxergaram oportunidades e souberam tirar proveito disso, que é o caso do Airbnb. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quais aprendizados você tirou disso tudo e como que você aplicou isso na sua acomodação que você administra, na sua hospedagem? Na aula de hoje eu vou te mostrar as lições deixadas pelo Airbnb de como superar momentos de crise. Vamos juntos? A aula de hoje tem um tema central muito específico e eu resumi ele em uma pergunta. O que o Airbnb nos ensinou sobre o coronavírus? Na verdade, eu coloquei coronavírus de uma forma mais emblemática, porque na verdade o coronavírus desencadeou toda uma crise social, uma crise econômica que a gente viveu e ainda está vivendo. Ali eu coloquei pós-pandemia e agora eu não estou dizendo que a crise acabou, não é isso. Mas agora, contra fatos e números não há argumentos. A vacinação está avançando, a circulação de pessoas está retomando, então é indiscutível, é inegável que as atividades, os negócios e a vida que a gente chama de normal, né, pré-pandemia, está retomando aos poucos, tá? Mas já vale a minha observação que é o seguinte: vamos usar máscara, dentro do possível respeitar o distanciamento social, né, higienizar as mãos, todas aquelas recomendações que a gente já está cansado de ouvir, vamos manter. A pandemia não acabou, mas sim, os números e os indicadores nos dão pistas que pode sim estar próximo de um fim ou de um controle, né? Porque tem pandemia que a gente não acaba, a gente não extermina, a gente controla. E dito isso, por que eu estou trazendo esse tema aqui à tona? Porque, olha só, a gente tem empresas como o Airbnb que passaram por maus bocados durante essa pandemia, tá? O presidente, o Brian Chesky, chegou a falar em algumas entrevistas que a falência era sim uma possibilidade. Isso deixou muitas pessoas preocupadas. Só que o Airbnb provou que é uma empresa resiliente. O que é uma empresa resiliente? Resiliente é aquela que, quanto mais passa por dificuldade, quanto mais enfrenta esses tempos de dificuldade, de crise, mais forte ela fica depois. Sabe aquela pessoa que de tanto cair, de tanto derrubar, de tanto apanhar da vida, hoje a pessoa está, entre aspas, um monstro, está uma pessoa imbatível? O Airbnb se mostrou uma empresa resiliente. Por quê? Porque passou por um momento de muitas dificuldades, demitiu, a gente vai entrar no contexto daqui a pouco, demitiu 25% do quadro de funcionários e hoje está um fenômeno. Não é à toa, também vou passar por isso, a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, que quando o Airbnb foi para o mercado de ações, no primeiro dia ele mais que dobrou o valor de sua ação. Enfim, já estou entrando no técnico, mas o que é importante você saber? Eu vou trazer aqui para você o que o Airbnb pensou, fez, como ele se movimentou, para quê? Para contornar, para minimizar os momentos de crise e principalmente para surfar uma onda que a própria crise vai trazer. Afinal de contas, como a gente já cansou de ouvir aquele clichê, aonde tem crise, tem oportunidade. E essa é a grande sacada aqui do Airbnb. Até coloquei, como aproveitar. Como eu estou falando de aproveitar as oportunidades que sim, o coronavírus deixou. Tá? E a gente vai entender isso no detalhe já já, tá? Só antes, deixa eu passar pelo quadro pós-pandemia e agora. Então, reforçando o que eu acabei de falar, não estou falando que a pandemia acabou, mas sim os números estão mostrando que a gente está avançando com a vacinação e com a retomada das atividades de circulação de pessoas, tá bom? Como aproveitar esse momento? Coloquei esse antes e depois, mas não se preocupa, não precisa se preocupar agora, que isso é com o evoluir da explicação aqui da aula, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Flipchart, o que o Airbnb nos ensinou sobre a Covid. Ah, mas espera aí, Henrique, o Airbnb é uma empresa, é muito grande, tem muitas pessoas pensando. Sim, você está certo, só que qual que é o nosso, entre aspas, desafio aqui? Nosso desafio é entender o seguinte: como essas grandes empresas estão se movimentando, o que elas estão fazendo e, mais importante, o que está motivando elas a fazerem esse tipo de movimentação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, né, como pequenos players, né, como hospedagens pontuais, nós que administramos as acomodações, a gente tem que entender o que está motivando esses movimentos para aplicar isso em nossas propriedades, né? Seja pousada, seja aluguel de temporada, seja qual for o meio de hospedagem que você administra. O importante é a gente entender o que está por trás do movimento das grandes empresas, dos grandes players, para a gente replicar isso dentro da nossa realidade, mesmo que a nossa realidade seja diferente. E aqui já deixa eu fazer o adendo. Gente, olha só, para me ajudar, eu estou dando esse conteúdo aqui de graça, você não está pagando nada por isso. Então se inscreve no meu canal, isso você ajuda a mostrar para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que o meu conteúdo é relevante. Se puder também, pode deixar o like aqui no vídeo. E se você acha que esse conteúdo vai ajudar um anfitrião ou um administrador de pousada ou qualquer meio de hospedagem que você conheça,
também envia para ele, tá? Que a ideia é que a gente tem uma comunidade que se ajuda, tá certo? Então vamos lá, o que o Airbnb nos ensinou sobre a Covid? Para começar a responder isso, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto sempre de entrar no contexto. Tá, mas espera aí, Henrique, que contexto? Vamos dar uma pincelada em alguns marcos, né, relacionados à pandemia, ao coronavírus. Vamos então passar por alguns fatos, por alguns marcos dessa crise, né, da pandemia, para que a explicação faça sentido e a gente consiga ter uma sequência, uma ordem lógica e cronológica. Tá certo isso? Primeira coisa é o seguinte, janeiro de 2020, primeiro caso de coronavírus detectado na Europa. Então foi o primeiro caso, ainda tinha muita pouca informação, não tinha ideia de fechar fronteiras, aeroporto, foi identificado o primeiro caso de coronavírus na Europa. No Brasil, o primeiro caso foi detectado no mês seguinte, em fevereiro, primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí, em fevereiro, algumas autoridades, alguns países já se movimentavam porque começaram a entender a relevância, o grau de gravidade desse vírus, que na época ainda não era considerado pandemia, apesar de muitas críticas de especialistas. Mas enfim, no mês seguinte, em março, a OMS declara a pandemia. Eu acho que a data foi 13 de março, mas eu não tenho certeza. Mas eu lembro que em março a OMS falou, ó, a gente está vivendo uma pandemia. E aí, desde esse momento, a gente está enfrentando uma pandemia, tá? A OMS reconheceu e anunciou, né, que o coronavírus era realmente uma pandemia pela proporção que ele estava se tomando, que ele estava se espalhando, pelo número de mortes, por todo o caos gerado. Esses três primeiros aqui, eu só coloquei para a gente ter um contextozinho da pandemia. Agora eu vou entrar no Airbnb. O que aconteceu? O Airbnb, no mês seguinte, em abril, já se movimentou, porque ele entendeu também a gravidade, ele entendeu que não poderia ficar parado, e aí ele lançou o protocolo de higienização, e faltou aqui, avançado, tá? Você provavelmente já ouviu falar, é um protocolo cheio de diretrizes, que determina um monte de regras a ser seguidas, desde o distanciamento do hóspede, até o tempo que o imóvel tem que ficar vazio, né, para não ter risco do vírus sobreviver, até os produtos, as marcas que têm que ser usadas, a pessoa que faz a faxina tem que usar alguns EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para não ter risco também de ser contaminada, tem que disponibilizar álcool gel. Foi uma série de medidas que o Airbnb obrigou os anfitriões a seguirem. E aí os anfitriões tinham que fazer uma pesquisa, um estudo e uma espécie de prova para falar que estava de acordo. Então, beleza. Isso aqui foi a primeira movimentação do Airbnb. E aí, em maio, no mês seguinte, a gente passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O Airbnb demite 25% dos funcionários. Isso deu algo em torno de 1.800 a 1.900 funcionários, porque isso daqui foi a nível global. E na época, o Brian Chesky, que é o presidente, o CEO na verdade, ele anunciou que sim, o Airbnb corria risco de algo próximo de falir. Eu lembro, inclusive, que alguns noticiários, né, a CNN, uma dessas grandes empresas de jornalismo, foi entrevistá-lo e ele falou que o Airbnb construiu em, acho que 12 anos, né, em questão de semanas, por pouco não foi destruído. Ele usou essas frases e eu lembro, inclusive, que era manchete de umas matérias. Mas enfim, o Airbnb teve que demitir o funcionário e passou por uns momentos de aperto. Então as pessoas não podiam sair, as pessoas não podiam se hospedar, as pessoas muito menos não podiam viajar. Então é claro que o Airbnb ia passar por um momento de aperto. E se você já administra desde essa época, você lembra a chuva de cancelamento de reservas. Inclusive o Airbnb teve que se movimentar, teve que criar políticas de força maior, né? Porque os hóspedes que tiveram que cancelar por causa da pandemia, não precisaram arcar com a taxa de cancelamento, né? Enfim, mas isso é outra história. O que é importante a gente saber aqui é o seguinte: o Airbnb passou por maus bocados e o presidente, sim, o CEO na verdade, deixou a entender que a empresa corria sérios riscos. Mas beleza. E, inclusive, nessa época, antes da pandemia, o Airbnb havia se movimentado para fazer o lançamento do IPO, que só foi acontecer em dezembro. Nessa época, além de demitir os funcionários, o Airbnb congelou o IPO. Não sei se você sabe, IPO é uma sigla em inglês para quando a empresa ela entra no mercado de ações e ela deixa de ser privada e vira pública. Então, se você quiser comprar ações do Airbnb, você pode, mas você vai precisar abrir uma conta numa corretora lá dos Estados Unidos, porque ela não abriu aqui no Brasil, tá certo? Então, como o Airbnb sofreu muito
e teve muitos cancelamentos, o faturamento da empresa caiu muito, precisou se movimentar, demitiu os funcionários e congelou o IPO que estava previsto para esse mês também, tá? Só que o que aconteceu foi o seguinte: o tempo foi passando, muitas medidas de isolamento foram adotadas por várias autoridades de todo o mundo, e aí a pandemia passou, de certa forma, a ficar mais controlada. Nessa época ainda não tinha vacinação, as empresas estavam correndo para fazer a vacina, e aí, entre maio e dezembro, as coisas começaram a melhorar um pouco. E aí, em dezembro, o Airbnb decidiu, sim, fazer o IPO, virar uma empresa pública. E aqui tem um marco muito interessante. O Airbnb, eu estou em dúvida se foi a primeira empresa ou se foi uma das poucas, que no dia que o Airbnb abriu as ações, o valor da ação, no dia que abriu, mais que dobrou. Isso é um fenômeno. Inclusive é engraçado porque o Brian Chesky estava ao vivo, dando uma entrevista para algum canal, e aí ele ficou sem reação quando a repórter contou para ele que a ação tinha dobrado. E a repórter ainda brincou: qual é a sensação, Brian? Sensação de ter deixado algum dinheiro na mesa? Falando em inglês, né? E aí o Brian não conseguia falar. É engraçado esse vídeo porque o CEO do Airbnb ficou tão espantado, foi um resultado tão absurdo que ninguém nem pensava, nem cogitava. E ele não conseguia falar nessa entrevista. Então, quando o Airbnb fez o IPO, no dia de abertura, quando lançaram a ação subiu mais de 100%. Ou seja, abriu com valor, se eu não me engano, foi algo em torno de $69, 70, acho que $69. E no final do fechamento terminou em 100 e tanto, 115, 120, eu não lembro exatamente. O que eu sei é que foi mais de 100% de valorização no primeiro dia. Então, só por isso a gente já consegue entender que muitos investidores olham para o Airbnb como uma empresa com muito potencial. Até porque passou por um momento muito sério de crise, né, de recessão, e hoje está muito maior, tá? Vamos continuar aqui. Maio de 2021, maior atualização do Airbnb. Eu botei maior atualização, mas na verdade foi o comunicado que o Airbnb estava prestes a passar pela maior atualização da história. E aí, isso eu vou entrar no detalhe no próximo Flip Chart, mas é legal você entender para manter a cronologia dos fatos, tá? Essa atualização do Airbnb, o próprio Brian Chesky falou que foi a maior atualização, né, da empresa, e foram mais de 100 atualizações, tá? Mas espera um pouquinho que já a gente vai entrar no detalhe, porque aqui que está o ouro que vai responder a pergunta como que a gente pode aproveitar essas oportunidades. E em junho, olha que interessante, o faturamento do segundo trimestre de 2021 já é maior, quer dizer, foi maior do que o segundo trimestre de 2019, quando ainda não tinha pandemia. Então, o que os dados estão dizendo? A empresa já está crescendo. Passou a recessão e não só passou, como os resultados pós-pandemia já estão maiores que pré-pandemia. E isso já quer dizer muito. Mas como assim? E como o Airbnb já está com resultados maiores do que antes? E aí que está o X da questão. O Airbnb, ele identificou as oportunidades, ele fez a leitura do momento e lançou uma atualização. Por quê? E é agora que a gente vai entrar, que a gente vai entender o que o Airbnb fez, por que ele fez e como que ele fez para já dar a volta por cima. Em um curto espaço de tempo, né, a gente já está falando o quê? De junho de 2021, já no segundo trimestre, já consegui faturar mais do que 2019. Então o Airbnb, em curto espaço de tempo, já conseguiu ter resultados expressivos, a ponto de mostrar para os seus investidores, para os seus acionistas: olha só, a gente passou pelas maiores crises da história e já estamos conseguindo resultados superiores diante da crise. E se isso não é fenômeno, eu não sei o que é. E como eles conseguiram isso? Por que eles conseguiram isso? E a resposta começa aqui, tá? O que aconteceu? A gente acabou de falar da maior atualização da história. Mas a maior atualização da história, e isso que eu estou falando é um resumo do vídeo que o Brian Chesky gravou em maio, quando ele comunicou que essa atualização vinha, ela é resultado de dois grandes eventos. E quais são esses dois eventos? Olha que interessante. O primeiro é o seguinte: o Airbnb contratou consultorias, contratou empresas para fazer algumas pesquisas. E nessas pesquisas, o Airbnb quis entender o quê? O que as pessoas querem? O que as pessoas pensam? Porque as pessoas estão vivendo uma experiência única de ficar trancado em casa, aquela coisa toda do isolamento social. E o que as pessoas desejam? O que elas querem fazer? E aí, essas empresas que o Airbnb contratou fizeram um trabalho que mostrava o seguinte, que acho que 84% dos entrevistados desejavam viajar.
tá? Então o Airbnb entendeu o seguinte: quando essa pandemia passar ou diminuir, ou quando, né, a circulação de pessoas voltar a ser permitido, ela entendeu que teria uma retomada no turismo, né? Que beleza, pensa numa mola. Quanto mais você comprime essa mola, mais força ela vai ter, né, para voltar. E por que eu estou usando essa analogia? Porque através dessas pesquisas o Airbnb começou a entender isso, que quanto mais as pessoas ficavam em casa, não podiam sair, não podiam viajar, mais vontade elas tinham. Então o Airbnb entendeu o seguinte, que por um momento, né, quando a pandemia estava no ápice, muitas pessoas morrendo, infelizmente, os hospitais lotados, as pessoas não podiam sair de casa, não podia pegar avião, não podia viajar, sair da cidade, enfim, no ápice da pandemia era importante o Airbnb se manter vivo, funcionando, mesmo com uma estrutura enxuta, até porque demitiu 25% dos funcionários, que é muito relevante. Mas ele entendeu que a partir do momento que as atividades, a circulação de pessoas voltasse, que ia ter uma demanda muito grande. Então o que o Airbnb pensou? Daqui a pouco vai vir uma demanda muito grande. Será que eu estou preparado para essa demanda? Primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto? O Airbnb entendeu, né, que através de pesquisas e também, como eu falei, de consultorias e empresas que o Airbnb contratou para entender esse novo comportamento do consumidor, com a pandemia, as pessoas ressignificaram muitas coisas em suas vidas. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, a forma como as pessoas trabalham. As pessoas viram que poderiam trabalhar longe, não necessariamente precisava estar fisicamente no ambiente. As pessoas redefiniram a forma que se divertiam, focaram muito em streaming, né? Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, enfim, as lives é um bom exemplo disso, como as pessoas se entretinham. Com relação à viagem, um novo perfil de viajante, vamos dizer assim, apareceu. É aquele perfil de viajante que une o trabalho com o lazer. E também pessoas que não precisavam viajar para muito longe. Tinham pessoas que viajavam na mesma região que moravam. Por quê? Porque elas entendiam a necessidade de sair do seu ambiente e ir para novos ares, para novos lugares, mesmo que isso não signifique sair da região que você mora, sair da cidade. Então a pandemia, eu acho que eu posso dizer que criou alguns novos públicos, né, que se hospedam em acomodações como a que eu administro e a que você administra também, tá certo? Então o que aconteceu? O Airbnb entendeu que viajar estava passando a ter outro significado. E aqui tem uma outra coisa interessante que eu vou entrar no detalhe no último flip chart, tá? Mas eu já vou dar uma pincelada para você entender. Muitos padrões de viagens pré-pandemia foram alterados. Então, por exemplo, no pós-pandemia, viagens mais longas, acima de 28 dias, aumentaram muito. Porque como as pessoas estão misturando mais trabalho com lazer, elas podem ficar mais tempo. Tá? Afinal de contas, elas não precisam estar mais fisicamente no trabalho. Então o Airbnb olhou para isso e pensou, eu tenho um novo público. Como eu vou atender esse novo público que quer ficar mais tempo hospedado? Então esse é um exemplo de padrão que foi quebrado, na verdade foi alterado por conta do efeito da pandemia, né? A população, a sociedade, né, sofreu com todo esse lance do isolamento e a forma que os indivíduos, seres humanos, se relacionam, se conectam, entretém, foi modificado por conta disso tudo. E o Airbnb começou a entender como isso seria refletido nas hospedagens. Para quê? Para poder lançar sua maior atualização de acordo com a onda da retomada do turismo, mais a mudança de padrões, o surgimento de novos públicos, de novos perfis de viajantes. Então, olha essa sacada, vê se não é genial. O Airbnb entendeu que estava vindo uma avalanche de reserva pela frente, e entendeu que essas reservas que estão vindo pela frente vão ser diferentes do que era antes. Então não fazia sentido a plataforma, o sistema, para fazer reserva, ser da mesma forma que antes. Então ele teve essa cara de vamos fazer uma remodelação e lançar a maior atualização da história. E os resultados, você já sabe, né? O segundo trimestre de 2021 já superou 2019. Não é à toa. A empresa entendeu o que estava acontecendo, enxergou a oportunidade e agiu, movimentou, fez as mudanças necessárias. Para quê? Para abraçar essa nova demanda e dar conta dessa enxurrada de reservas e de clientes e de procura que vem pela frente e que já está acontecendo agora. E aí, retomada do turismo, mais redefinição das viagens é igual a maior atualização da história do Airbnb. E aqui, só para completar o flip chart, a maior atualização da história do Airbnb impactou todos os usuários da plataforma.
mas eu coloquei aqui, ó, por ordem de relevância. E olha, eu não sei se você já viu, mas o meu segundo vídeo mais assistido em todo o meu canal aqui do YouTube é exatamente destrinchando, tintim por tintim, sobre o comunicado do CEO do Airbnb sobre essa maior atualização da história. E aí, nesse vídeo é muito interessante porque eu falo as entrelinhas. Sabe aquelas sutilezas que a gente pega ali nas entrelinhas, que não é explicitamente verbalizado, mas quando você consegue enxergar nos bastidores, por trás das cortinas, você entende o que está acontecendo? Foi isso que eu fiz e aqui eu já trouxe um resumo. É o seguinte, então a gente entende que é um grande movimento. A empresa está dando um grande passo, movimentou mundos e fundos para isso acontecer. Se foi tão relevante para a empresa, quem é o principal alvo do Airbnb? E eu já vou falar de cara para você, sem fazer drama aqui, ó, hóspede. Essa maior atualização da história do Airbnb tem os hóspedes como principal alvo. Tanto que nesse vídeo do comunicado do Brian Chesky, ele fica maior tempo falando sobre as atualizações para os hóspedes. A gente percebe que as atualizações que fez para os hóspedes foram atualizações mais impactantes, atualizações mais estruturais, e a gente já vai entrar no detalhe daqui a pouco. Depois dos hóspedes, essa atualização que o Airbnb passou, que fez, tem como objetivo atingir novos anfitriões. Afinal de contas, pensa comigo, agora o Airbnb é uma empresa pública. Tem muitos acionistas. Então a empresa tem que mostrar resultado. Como que ela mostra isso? Como que ela consegue aumentar o resultado? Como ela consegue dar uma baita de uma satisfação para os seus acionistas? Ela fez várias configurações e configurações de machine learning, que é inteligência de máquina, por exemplo, no lance das fotos. Tem um monte de atualização, mas visando o quê? Novos anfitriões. Para anfitriões que ainda não estão na base, para quando forem cadastrar suas acomodações, ter mais facilidade. O Airbnb poder tomar algumas decisões que ajudem os anfitriões a converter reservas, por exemplo, o título da hospedagem, a sequência de fotos. Então o Airbnb fez várias configurações pensando nos novos usuários que eles podem receber, tá? E por fim, o terceiro e último, ficamos nós, no meu caso o Superhost, ou anfitriões que já trabalhavam. Tanto que, se você assistir o vídeo, você vai entender. Se eu não me engano, o vídeo dele tem entre 20 e 30 minutos. Ele só fala das atualizações para o Superhost ou para os anfitriões já existentes no final do vídeo. São atualizações que, na minha opinião, nada demais. Uma coisa ou outra que talvez faça sentido, mas nada demais, principalmente se você comparar com as atualizações para os hóspedes ou para os novos anfitriões. Mas eu não posso deixar de colocar aqui. Então, essa é a sequência, na minha opinião, na minha visão, na minha crítica de priorização, né, do Airbnb quando ele lançou essa maior atualização da história. E aí, quando a gente faz essa leitura, a gente entende o que está por trás. E agora, no próximo Flipchart, eu vou passar com você sobre essas atualizações com foco no hóspede. Por quê? Primeiro que, na minha opinião, como eu falei, foram as atualizações mais relevantes, tá? É onde o Brian Chesky dedica mais tempo do vídeo. Para você ter ideia, ele começa falando das atualizações para os hóspedes. Na minha opinião, foram boas atualizações, mas eu quero que você entenda o que está por trás. Será que essas atualizações vão te ajudar? Será que essas atualizações mais atrapalham do que ajudam? Dá mais destaque, menos destaque para sua acomodação? Agora eu vou passar com você uma explicação um pouquinho melhor de como foi essas atualizações para os hóspedes. Vamos lá? Teve o antes e o depois. E o antes e depois, eu vou para lá, ó. Tem um diretor do Airbnb, se não me engano, chama Leonardo Tristão. Ele deu uma entrevista e aí ele falou muitas coisas interessantes. Dentre elas, que a forma que as pessoas tomavam decisão antes da pandemia sobre as viagens mudou com relação ao pós-pandemia. Só que ele foi além, ele explicou, ele falou o seguinte: antes da pandemia, tá vendo antes ali, ó, de vermelho? A primeira coisa que as pessoas decidiam era o seguinte: é o destino. Para onde eu vou viajar? Então vamos supor o seguinte: eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? Eu quero viajar para Florianópolis. Beleza. E aí a segunda coisa que eu pensava como que eu vou chegar? Como que eu vou viajar? Eu vou de carro? Eu vou de avião? Eu vou de ônibus? Essa é a segunda decisão que as pessoas tomavam antes da pandemia. E por fim, beleza, eu já sei que eu vou para Florianópolis, eu já sei que eu vou de avião, agora eu vou dar uma olhada na hospedagem. Era essa a ordenação da tomada de decisão para uma viagem. Só que com a pandemia isso mudou muito. Por que mudou? Porque, como eu falei, a forma que as pessoas se relacionam, a forma que as pessoas se conectam, a forma que as pessoas se entretêm, a forma que as pessoas trabalham foi ressignificada. E isso gerou novas necessidades para as pessoas. E aí, como que se tornou esse processo de tomar decisão de uma hospedagem, uma viagem de uma pessoa
por conta da pandemia? Virou aqui, ó. É uma interseção entre o trabalho, lazer e vida pessoal. Então, como eu falei antes, né, a pandemia, não sei se criou, eu até acho que criou esse novo público, um público que pode se hospedar e continuar trabalhando. Só que o grande diferencial para antes, que o destino já não é tão relevante, não é a primeira tomada de decisão. O importante é a pessoa achar um denominador comum entre o trabalho, lazer e vida pessoal. Independente se for em Florianópolis, como eu falei, ou numa cidade, uma região do lado de onde a pessoa mora. E essa foi uma grande descoberta, uma grande sacada que norteou, né, serviu como norte para as atualizações do Airbnb. E eu coloquei um F aqui de flexibilidade, porque o Airbnb entendeu as pessoas, a sociedade estão com novas necessidades. Não é mais dessa forma que as pessoas tomam decisão. É agora dessa forma. E como que eu vou atender esse público? Aí o Airbnb, ó, teve a grande sacada, que foi a possibilidade de uma pessoa procurar acomodações colocando datas flexíveis ou destinos flexíveis. Também tem critérios flexíveis, mas essas são as principais. Datas flexíveis é o seguinte, a pessoa bota lá, eu quero viajar durante o final de semana, eu quero viajar durante uma semana, eu quero viajar durante um mês. E você não precisa colocar o dia, o mês e ano de entrada do check-in, o dia, mês e ano do check-out. Você não precisa, você só coloca o intervalo. Eu quero ficar 5 dias durante os meses de janeiro, fevereiro e março. E a Airbnb te dá todas as opções. Por que isso foi uma grande sacada? Primeiro, o hóspede agora vai ter muito mais opção. Porque se ele é flexível, se ele pode ficar, por exemplo, qualquer final de semana de um mês, ele vai ter muito mais opção do que se ele tivesse que escolher, como que era antes, um final de semana específico. Concorda comigo? Então agora o hóspede tem muito mais opção para escolher. Se ele tem muito mais opção para escolher, a probabilidade de alguma das opções atender a necessidade deles é maior. E o que acontece aqui? Acompanhe comigo o raciocínio. Isso aqui é uma das partes mais importantes dessa aula. Se os hóspedes têm mais opções de estadia, de escolha, o que acontece? Agora ele tem mais flexibilidade. Ele não precisa ficar numa data engessada específica e nem se importa tanto assim no destino, tá? Se ele tem flexibilidade, ele vai ter mais opções de hospedagem. Se ele tem mais opções de hospedagem, adivinha o que acontece? Ele vai ser mais exigente, ele vai ser mais rigoroso. Pensa comigo, você está numa rua e nessa rua só tem um restaurante. Você está com fome, você não tem opção, você vai comer nesse restaurante. Custe o que custar. Agora, se nessa rua tem 10 restaurantes, você concorda comigo que você pode escolher, você pode comparar? Então, a sua exigência vai ser maior, inclusive no preço, é claro. Então, é o que acontece aqui, ó. Os hóspedes vão ter mais opções de estadia, de hospedagem, então eles vão ficar mais exigentes. Isso daqui é a lógica, é natural. E aí, qual que é a conclusão que eu tomo? Essa atualização do Airbnb é melhor para acomodações bem trabalhadas. O que é acomodações bem trabalhadas? Acomodações que já tem boa visibilidade na plataforma. Acomodações que têm boas avaliações. Acomodações com fotos de qualidade. Enfim, na minha opinião, as acomodações que já são diferenciadas vão ganhar ainda mais destaque. Porque se as pessoas são mais flexíveis, agora o hóspede vai querer ficar na melhor acomodação, independente se ele tem que esperar um mês, uma semana ou alguns meses a mais, porque ele está flexível, ele não tem essa pressa toda. É pior para quem? Para acomodações meia boca, acomodações sem diferenciais. Na minha opinião, essa atualização do Airbnb vai aumentar a desigualdade entre os anúncios da plataforma. Por quê? Os hóspedes têm mais flexibilidade agora, consequentemente, eles podem e serão mais exigentes, eles vão ter mais rigor, e aí as acomodações que não têm diferencial, as acomodações que não são bem trabalhadas, dificilmente serão reservadas, porque vão estar competindo, vão aparecer na página de pesquisa com diversas outras acomodações que antes não apareceriam, mas agora, pelo fato do Airbnb permitir esse tipo de busca, esse tipo de procura, agora as acomodações competem com mais acomodações por conta dessa flexibilidade dos hóspedes. Então a tendência é de quê?
acomodações mais trabalhadas, melhores projetadas, com mais tração na plataforma, ter ainda mais destaque, poder cobrar ainda mais caro, e as acomodações que não tem nada demais, são meia boca, tenham mais dificuldade de conseguir reservas, tá certo? Essa é a minha leitura, tá? E para encerrar a aula de hoje, guardei o melhor pro final, é o seguinte. Beleza, Henrique, fez sentido? Aliás, fez sentido o que eu falei? Coloca aqui nos comentários. Quero saber se ficou claro, se eu consegui me expressar bem e se você entendeu e se você concorda comigo. Se você tem uma opinião diferente ou alguma consideração para fazer, coloca nos comentários para a gente interagir, combinado? Eu gosto de interagir com vocês. Eu vou além com você. Eu quero mostrar o seguinte, as tendências, algumas coisas não são nem mais tendências, tá? Já são fatos. E os impactos, né? Que por conta de tudo isso que o coronavírus, né? Que o isolamento social, a quarentena, todas essas medidas de restrição de circulação, de atividades, dos negócios, teve impacto na sociedade. Só que com a retomada, a gente começa a entender como que o novo normal, né, se apresenta. E aí eu quero mostrar para você o seguinte, vamos lá, vamos para as tendências. E as tendências eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misturando tendências com mudanças / impactos, tá? Primeira coisa que eu acho muito interessante, olha só, turismo descentralizado, isso é muito interessante. Com essa flexibilidade, o que o Airbnb identificou através das pesquisas e tudo mais é o seguinte, as procuras por estadias deixaram de ficar concentradas nos grandes centros. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, em algumas cidades do Nordeste. Por conta do isolamento social e das medidas do coronavírus, foi muito valorizado o turismo de isolamento, aquele turismo que você vai para uma chácara, para um sítio, para um chalé, em área rural mesmo, né? Essa fuga da cidade. E é interessante porque o Airbnb apresentou um dado que é o seguinte, teve um aumento de 50% de buscas de procuras por cidades de até 50 mil habitantes. Então é interessante e, na minha opinião, é ótima para o negócio você sair dos grandes centros, a grande procura, o grande volume de reserva, sair, né, dos grandes centros e começar a ficar mais pulverizados em cidades menores. Isso é bom para o negócio, tá? A gente tem mais opção de hospedagem. Isso é bom para o negócio como um todo, na minha opinião, tá? Então, um turismo descentralizado. Inclusive, na mesma entrevista desse Leonardo Tristão, que é um diretor do Airbnb aqui no Brasil, ele fala que o Brasil está sendo redescoberto, porque agora regiões antes da pandemia não eram muito procuradas, agora as pessoas estão se interessando e estão reservando. Então, o primeiro ponto é o turismo descentralizado, tá? Na minha opinião, muito bom para o negócio e dá oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, né, com hospedagem, querem receber pessoas, querem, né, colocar a sua acomodação por temporada, fazer uma pousada, enfim, seja o que for, em regiões mais remotas. Isso dá oportunidade para mais pessoas entrarem no nosso negócio. Sejam bem-vindos. Outra coisa, estadias longas. Com esse depois aqui, ó, essa nova necessidade para reservar um lugar, uma acomodação, as pessoas misturando cada vez mais vida pessoal com trabalho, a tendência identificada foi muitas reservas, teve 24% de aumento na busca por reservas acima de 28 diárias. Olha que interessante. Inclusive, o Brian Chesky fala uma coisa muito legal nesse vídeo do comunicado das atualizações, que é o seguinte, as pessoas não se hospedam mais no Airbnb, as pessoas ficam no Airbnb. Eu não sei se foi exatamente essas palavras, mas o que ele quis entender é o seguinte, não é só mais um curto período de tempo. Agora as pessoas olham para o Airbnb e algumas já pensam, é onde eu vou ficar durante um período maior, né? Então tem uma mudança de chave, tá? Terceira coisa, aumento do valor da diária média nos Estados Unidos. Nessa entrevista do diretor do Airbnb, ele fala que no período pós-pandemia identificaram um aumento de, se não me engano, 41% no valor da diária média. E muito por conta disso daqui, ó, grupos maiores viajando juntos. Com o isolamento, a quarentena, as famílias, os amigos, sentiram uma necessidade maior de se conectarem pessoalmente. Afinal de contas, durante a pandemia, eles não podiam se encontrar. Então, depois que passou a pandemia, a tendência foi o seguinte, vamos viajar junto? Agora que a gente pode estar perto, a gente pode estar fisicamente um do lado do outro, vamos fazer uma coisa juntos? E aí a viagem é uma dessas coisas. E aí, quanto mais pessoas viajam juntas, a tendência é de cobrar um valor da diária maior. E aí foi identificado o valor da diária média maior, muito por conta, né, de grupos maiores viajando, tá certo? O que mais? Busca por novas preferências de amenidades. E aqui, ó, já vou direto ao ponto. São 5 amenidades que foram
muito procurados durante a pandemia. Pet friendly, que as pessoas querem ficar com seus cachorros, estacionamento, já que as estadias são mais longas, ar-condicionado para dar mais conforto durante a estadia, um Wi-Fi de boa qualidade, afinal de contas as pessoas também estão trabalhando, e por fim, cozinha equipada, já que vão ficar muito tempo, elas vão precisar cozinhar. Então, a pandemia escancarou mais a necessidade dessas 5 amenidades, que quando uma pessoa vai fazer busca, a probabilidade maior é que ela procure por uma ou mais de uma dessas 5, tá certo? O que mais? Novos perfis de hóspedes. Tem o que a gente chama de pleasure, que é a mistura de pleasure com business, na verdade business com pleasure, que é para falar do público que trabalha e se hospeda, que está muito ligado com isso daqui. Tem também aquele público que eu falei para você antes, que é um público que na mesma região que a pessoa mora, a pessoa ainda assim reserva. Também tem um público que em alguns lugares da internet chamam de staycation. Staycation seria uma junção de stay com vacation. Férias no mesmo lugar, né, na mesma região. Então são pessoas que não necessariamente saem da sua cidade ou saem da sua região, mas mesmo assim reservam um outro lugar para mudar um pouco de ar, né, para sair um pouco do lugar que mora. Enfim, não tem mais aquela necessidade necessariamente de sair da região ali, né, de onde elas moram. Foi um novo perfil identificado principalmente durante a pandemia, porque durante a pandemia ficavam tanto tempo em casa, mas tanto tempo em casa que as pessoas não estavam mais aguentando e saíam de casa nem que seja para ficar em outra acomodação na mesma cidade, tá? O que mais a gente tem? Isso daqui é muito interessante, turismo doméstico em foco. Por quê? 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, cotação do dólar está muito alta em comparação ao real. Então, a maioria dos brasileiros não estão com poder aquisitivo para deixar o país e curtir umas férias, né, no exterior. Então a tendência é do foco do turismo ser no Brasil. Isso para mim, que administro acomodações aqui, e para você, que provavelmente também administra acomodações no Brasil, é bom, né, que é o foco no turismo doméstico. E além disso, uma coisa que esse mesmo diretor do Airbnb falou na entrevista é o seguinte, com a pandemia, não podia mais usar avião, né, não podia viajar de avião porque o avião tem um risco alto de contágio. Então as pessoas passaram a viajar de carro com limite de 500 km, a média, né, até 500 km. Então o diretor do Airbnb usa isso para falar o seguinte, muitas pessoas viram que não é mais necessário pegar avião para viajar, elas meio que se acostumaram, que viram que é possível ir de carro, é capaz dessa tendência ser mantida mesmo na pós-pandemia. Então isso é mais um motivo para o turismo doméstico ficar em foco, ficar mais forte, ficar mais presente. Porque antes da pandemia, e principalmente quando o real tinha um valor mais forte em relação ao dólar do que é hoje, muitos brasileiros pensavam já no exterior, quando queriam viajar. Agora isso está mudando um pouco. Agora talvez a opção de muitos brasileiros já seja o próprio Brasil. Tá? O dólar tem um forte impacto nisso, é claro. E por fim, o que eu coloquei aqui? Ó? Olha só, profissionalização do mercado. Olha só, concorda comigo que durante a pandemia, muitos anfitriões, agora falando de pessoas que administram imóveis por temporada, inclusive tem casos de pousadas, mas nesse exemplo serve melhor para imóveis por temporada. Muitas pessoas que administravam por temporada desistiram, preferiram fazer outro uso dos seus imóveis, ou alugar para um aluguel fixo, ou decidiram morar no imóvel, ou no desespero venderam. O fato é o seguinte, muitas pessoas que usavam o imóvel para aluguel de temporada, por conta da pandemia, tiraram dessa modalidade. E aí, o que aconteceu? As acomodações que continuaram na modalidade por temporada, elas têm a tendência de ser mais profissionalizadas, né? Elas precisaram se reinventar, elas precisaram criar e redefinir estratégias para se manter vivo no negócio. Então a tendência é do mercado estar cada vez mais profissional, né? Ter acomodações com mais diferenciais. Por quê? Porque momentos de crise, né, momentos de dificuldade, é uma boa peneira, é um bom funil para deixar realmente as pessoas que estão comprometidas e as pessoas que são resilientes. Pessoas, negócios, no caso, acomodações e hospedagens. Então, a pandemia serviu para, entre aspas, filtrar acomodações, anfitriões, administradores de acomodações em geral, que, quando sentiram os primeiros efeitos e impactos, né, já preferiram sair. Então, a tendência pós-pandemia é de ter um mercado cada vez mais profissional. Tá? Esse é o meu ponto de vista. E aí eu te pergunto, e você, anfitrião? E você, pousadeiro? Enfim, seja o meio de hospedagem que você administrar. Quais aprendizados, quais lições você tirou e está tirando desse momento de pós-pandemia?
Olha só quanta coisa o Airbnb não está deixando pra gente aí, ó, para refletir e principalmente para colocar em prática, pra gente conseguir ter mais resultado. E eu tô aqui para trazer esse conhecimento, todo esse aprendizado para você. Espero que você tenha gostado e ó, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.